Olá, estamos chegando, muito boa tarde. A campainha do Falando Nisso, dedão do Pedro Mariano já está lá firme e forte, pedindo licença para a gente entrar aí na sua casa nessa terça-feira. Você sabe que eu amo muito, porque a gente aprende demais no dia do seu direito, né? Agora eu sempre digo, volto a repetir, não adianta você só aprender, a gente tem que colocar em prática mesmo, porque só assim, quem sabe a gente consegue dar uma modificadinha nesse país que, por exemplo, ontem saiu a notícia dos gastos com o cartão corporativo do governo federal e houve aí um gasto de 89 milhões de reais no cartão de crédito do governo federal, Pedro Mariano. Sabe uma coisa interessante, Pedro Mariano? Em 3 anos... Eu só queria saber o que se faz com 89 milhões em 3 anos. Depois eu vou perguntar para o nosso entrevistado. Vai gastar, mas gasta mesmo, né? Espetáculo. Lembre-se que esse ano é ano eleitoral. Presta atenção em quem você vai votar. Porque é o seu dinheiro que está sendo gasto. É o seu dinheiro, o meu dinheiro. A gente que paga imposto e luta muito, principalmente por um assunto. Tem que fazer mágica, Pedro, que a gente vai falar hoje. Mas antes do nosso assunto, a gente vai para a nossa mensagem. E a nossa mensagem é de Cecília Meirelles. E tem a ver com o relacionamento, né? Muitas vezes com o dia a dia, com as pessoas que passam por nossas vidas. E Cecília Meirelles, ela dizia o seguinte, que há pessoas que nos falam e a gente nem escuta. Tem aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam, mas elas não deixam nem cicatrizes. Mas, no entanto, tem aquelas pessoas que simplesmente, elas aparecem. Muitas vezes do nada em nossas vidas. E essas sim, elas nos marcam para sempre. Seja na amizade, seja no amor. Tem aquela pessoa que pode ter passado na sua vida um dia, mas não é a quantidade, é a intensidade desse relacionamento, mesmo que tenha sido só de um dia, é que pode ter marcado o seu coração. Ah, Pedro Mariano. Bom, vamos falar do nosso assunto hoje, que já tem gente na linha. A gente colocou no nosso Face, aliás, você pode participar do nosso Facebook. Nós vamos falar sobre a tal da aposentadoria. Será que esses 89 milhões do cartão corporativo não podia dividir para os aposentados, Pedro Mariano? Dia do seu direito, vamos conversar. Todo mês ele está aqui para orientar a gente, o Dr. Carlos Alberto Vieira de Gouveia, que é professor, especialista em previdência, e está com o convidado o Dr. João Batista, que é perito forense também, médico, que pode ajudar a gente, principalmente em relação àquela questão do auxílio-doença, das perícias médicas, porque demora, porque que ginecologista às vezes faz perícia de coração, eu não entendo nada. Agora, só para deixar bem claro, doutor Gouveia, lembra da Dona Tereza, lá de Caçapava? Que deve já estar recebendo LOAS, eu acho, né? Não está ainda, não está. Bom, eu achei que ela estaria recebendo LOAS. Ela ainda não está, não sei o porquê, mas a gente vai tentar saber o porquê. Bom, vamos falar sobre a aposentadoria, o telefone está mais do que liberado para você participar. E a pergunta que eu faço vai justamente primeiro para o doutor João. Durante os programas, e o doutor Carlos é prova disso, doutor João, a gente sente muita dificuldade das pessoas, muitas vezes, em não só agendar a perícia médica, como essa própria perícia não ser feita por um especialista da área. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes tem problema de coração, passa por um ginecologista que nega o benefício. Por que isso acontece e se tem como modificar essa situação? Na verdade, o perito que exerce a função pela autarquia, que é o perito previdenciário, ele é declarado perito mediante um concurso. Teoricamente, todos os médicos, durante o curso, os 6 anos de faculdade e a residência médica, eles são generalistas. E aí você faz uma especialização, buscando um título de especialista ou às custas do próprio reconhecimento da tua residência. Quando no momento do concurso feito pela autarquia, feito pela Previdência, ele é perito por função, é o chamado perito oficial. Então ele não entra na Previdência com especialidade, ele entra como perito. Isso, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo... Não é complicado? Vamos combinar. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que isso é um viés muito grande de algumas condições que ocorrem na Previdência, mas é um viés previsto dentro da própria legislação que tem que ser modificada, porque ele adentra o serviço público da Previdência Social como perito previdenciário,
como perito generalista. Qualquer perícia, ele é um perito oficial declarado assim pelo concurso que o levou à função. Eu não entendo muito bem disso, mas assim, eu se preciso de um exame médico feminino, eu vou no ginecologista. Eu não vou procurar um cardiologista, isso é básico. Ora, pois, Pedro Mariano. Tem uma ligação ao vivo, alô, boa tarde. Boa tarde. Meu querido, antes de eu perguntar seu nome e você fazer sua pergunta, baixa o som da TV, porque você vai escutar a gente bem legal pelo telefone, tá? E a gente vai poder te ouvir melhor aqui no estúdio também, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, faça a sua pergunta. Já entendi. Quem que tá falando? É professor Galvão, da cidade de Paraibuna. Oi, professor. Vocês estão falando dos aposentados, né? Eu já me aposentei. Oh, que sorte do senhor. Não sei se estou muito bem, tudo bem. Mas eu digo amanhã ou depois, se eu morrer, a minha filha de 19 anos que está cursando a faculdade, ela terá algum benefício após mortem? Quem que pode responder? Primeira pergunta, ele é professor, você é professor da rede pública ou... Rede pública. Então você é servidor público? Sim. Tá, é porque aí muda um pouquinho, tá, Solange? No caso do regime geral, ele teria direito à pensão por morte, a filha dele teria direito à pensão por morte até os 21 anos de idade. No caso do regime próprio, isso é alterado dependendo do município. Teria que ver a lei orgânica. Provavelmente deve ser até os 18 anos. Então ela não terá direito? Em regra não, em regra não. Tem uma discussão aí muito grande, porque assim, é só entender, é super fácil entender. Por que tem a pensão por morte, Carlos? A pensão por morte nasce para suprir a falta do mantenedor. Quem mantém? Era o pai. O pai não está mais lá, vem o benefício para cobrir. Se o pai pagava a faculdade, nada mais justo que o benefício venha para pagar a faculdade da filha. Entendi. Só que isso não é isso que acontece. Eles falam, completou a idade, você não tem direito a nada. Mas eu estou estudando em minha educação, problema seu. Ô, Pedro Mariano, aquela vinhetinha daquele país que você mora e eu também? Não, por aqui. Muito bem, muito obrigada, Pedro Mariano. Eu queria voltar a falar na questão da perícia. Tem Ligue Band? Eu não vou poder fazer pergunta hoje. Eu não vou conseguir. Alô, boa tarde. Vamos lá, Ligue Band. Boa tarde. Eu gostaria de saber, o meu patrão, ele desconta o INSS no Olerite direitinho. Só que a gente descobriu que ele não está pagando o INSS. Gostaria de saber se isso pode acarretar alguma coisa na minha aposentadoria. Eita, nós não tem quem fiscalize essas empresas? Tem sim. O artigo 30 da Lei 8.212 diz que é o próprio INSS que deve fiscalizar. Tá? Mas isso não acontece? Não acontece, viu, Sol? Mas assim, a hora que ele for pedir a aposentadoria dele, viu, amigo? A hora que você for pedir sua aposentadoria, o INSS vai negar porque não teve contribuição. E agora? Mas a gente resolve facilmente isso. Quiser anotar já para levar isso para o INSS, para ficar mais fácil a vida, enunciado 18 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu não posso negar o benefício quando a obrigação de reter a contribuição previdenciária não era do empregado, e sim do empregador. Mas o INSS nega. Então o que ele vai fazer? Cita o enunciado 18 e seja feliz. Olha, tem coisa que eu não consigo entender. Se ele não sabe tem disso, detalhe, e a maioria da população e dos especialistas também não sabem. Se não sabe disso, ele vai ter um longo caminho e não raro vai bater as portas do Poder Judiciário. Então, enunciado 18. Eu vou pedir até para a Camilinha digitar para a gente gente vai passar o tempo todo o nosso e-mail falando nisso, @tvbandvale.com.br, falando nisso, @bandvale.com.br, ou no site da TV Band tem um Fale Conosco. Qualquer dúvida que você tiver durante o programa, pode mandar também um e-mail, que nós vamos infernizar a cabeça do Dr. Carlos. Ninguém mandou ele falar sobre isso no assunto. O Dr. João também vai entrar na dança. A gente vai fazer só uma paradinha para conferir agora as notícias da redação. Vamos começar com uma ousadia de bandidos, essa daí para mim é nova. Eu sabia que existia, mas nunca tinha visto, mas agora você vai ver junto comigo. Bandidos que assaltaram pedágio no Rio Grande do Sul em plena luz do dia. Dá uma olhadinha na ousadia desses caras, vamos ver na reportagem. O ataque aconteceu no domingo pela manhã no posto de pedágio da RS 122 em Farroupilha. Os bandidos chegaram em uma moto, renderam um dos atendentes e fugiram levando cerca de R$900. Segundo a Polícia Civil, os ladrões teriam fugido em direção a Caxias do Sul, que fica a 20 quilômetros de Farroupilha. É o terceiro assalto à praça de pedágio somente neste ano.
Assalto de pedágio. Pois é, isso aconteceu um pouquinho longe da gente, mas se de repente você se deparar com uma situação dessas numa estrada aqui do estado de São Paulo, o que você faz? Quem orienta a gente ao vivo é o comandante Newton Michelazzo, do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Boa tarde, comandante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso. Eu queria saber, de repente a gente viu uma imagem aí, comandante, né? Um motociclista que simplesmente parou o trânsito antes das pessoas entrarem aí, passarem pelas cabines do pedágio e proibiu todo mundo de passar. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, toda situação que envolve aí criminosos, delinquentes, primeira coisa, o usuário que conseguir visualizar uma situação dessa, discar 190, né, que é o atendimento da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, e com isso passar informações precisas, né, local, o que ele consegue visualizar. Sim. Jamais reagir a uma situação dessa, porque normalmente o criminoso já está de arma em punho e qualquer situação brusca por parte de um motorista, de um usuário, de uma pessoa, esse delinquente pode acabar usando da arma aí e ferir aí uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Então, a informação, se conseguir visualizar essa moto na saída, conseguir acompanhar numa distância segura e passando informações para a polícia, com certeza a polícia tem condições de formar um cerco e prender esses criminosos. Ok, agora a gente sabe que isso raramente acontece aqui no estado de São Paulo, graças a Deus, até porque as cabines, elas têm o mínimo de dinheiro disponíveis aí apenas para o troco, recebimento, etc. e tal. Agora, é muito comum a gente se assustar e dar ré no carro. Isso é um procedimento que deve ser feito também? Dar ré e... Não entendi, Solange. De repente a pessoa vê uma situação dessa e resolve dar ré em plena estrada. Entendeu? Fugir dessa situação. Isso pode ser perigoso? Né? Temos rodovias aí com um movimento muito forte e uma situação dessa pode envolver um acidente até de piores proporções. A pessoa que se vê numa situação dessa, com o trânsito parado por conta de criminosos, primeira coisa é não reagir, não esboçar nenhuma reação brusca e se tiver condições, fazer por um viva voz, né, uma situação bem discreta, discar 190, né? E narrar a situação do atendimento aí de emergência da Polícia Militar. Ok, comandante. Muito obrigada pela sua participação. A gente está fazendo esse comentário justamente porque está chegando aí o feriado de Páscoa e a gente sabe que muita gente deve pôr o pé na estrada. Muito obrigada, comandante. E uma última notícia, 14 laboratórios farmacêuticos devem cumprir a obrigação de vender medicamentos no estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo, com desconto previsto por lei, cerca de 25%. Caso contrário, deverão pagar multa diária de R$50 mil. A determinação foi do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. E os laboratórios só podem vender remédios sem esse abatimento após a comprovação e justificativa da tal impossibilidade. Vale lembrar que os medicamentos tiveram um aumento em todo o país de 5,85%. Um espetáculo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo. Está lotado de gente querendo saber sobre aposentadoria. Dr. Carlos está aqui, especialista em previdência. Dr. João Batista, que é perito forense, tirando todas as nossas dúvidas. Fica aí que a gente volta já. Nas ruas de outono, os meus passos vão ficar. Vou aproveitar e mandar um beijo para os meus filhos, Tiago, Tatiane e o maridão Carlos. As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar.